Eu gostaria de começar esta homilia perguntando a vocês: quantas vezes, você hoje pensou em Deus? Antigamente, se tinha aqui na igreja um costume de rezar, na igreja toda, um costume de rezar o Ângelus às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Era como o sino tocasse, para lembrar a cada um de nós que deveríamos rezar. Agora, parece que hoje, a gente olhar para o nosso tempo de hoje, parece que tudo, se tornou muito fácil. E o pessoal começou então a esquecer um pouco de Deus. Algumas igrejas ainda têm esse costume de rezar o Ângelus, algumas paróquias. Mas antigamente era toda a igreja, tinha esse costume. Hoje parece que tudo, como disse, ficou um pouco tudo mais fácil, O celular hoje, cada vez mais de última geração. Hoje as senhoras, donas de casa, podem lavar suas roupas, não precisa agora ir numa mina, numa meio de uma pedra, bater a roupa para deixar coarar, para clarear, para depois enxaguar, secar. Hoje tem a máquina de lavar roupa que faz tudo em pouco tempo. Hoje também tem a lava-louças, que as senhoras não têm aquele trabalho mais de ficar lá todas as refeições, lavar aquelas louças. Por que eu estou dizendo isso, O povo, está esquecendo desse conselho de Jesus que hoje Ele dá no Evangelho. E que conselho é esse? A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O que é a oração? Se nós formos olhar um pouco no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo vai dizer para nós que a oração é um diálogo com Deus. O que é o diálogo? Duas pessoas que conversam. Não é aquela pessoa somente que fala, uma só que fala. Ou seja, uma pessoa que conversa, ouve. Então a oração também é aquele ato humilde que eu sou criatura, Deus é Deus. Deus é o único ser necessário, Nós somos seres contingentes, ou seja, nós não somos necessários. Se Deus quisesse agora, num piscar de olhos, acabar com este mundo, poderia fazer, porque Ele é necessário. Vocês e eu somos contingentes. Se Deus quer que nós continuemos existindo, é por sua bondade e amor. Então cada um de vocês tem que ter essa consciência, eu também. Somos criaturas e por isso temos necessidade de Deus. Você e eu temos aquela necessidade de todos os dias, lembrar que precisamos conversar com Ele por meio da oração, porque é esse o conselho que Jesus quer dar a você e eu hoje. Você e eu temos que rezar sempre e nunca desistir. Ele deu o exemplo dessa viúva que na sua insistência conseguiu fazer o que o juiz fizesse, que a sua justiça fosse feita. E na primeira leitura, a gente pode ver claramente o poder da insistência. Ali a gente, olhando pela primeira leitura, vê que Moisés tinha aquele poder de interceder pelo povo. E ali a leitura fala que toda vez que Moisés estava com o cajado levantado, Deus dava vitória contra os amalecitas pelo povo de Israel. Na hora que a mão dele começou a cansar, aí começaram a perder a luta. E o que uma coisa inusitada acontece? Duas pessoas percebem que todas as vezes que Moisés estava com a mão levantada, o exército ganhava. A mão descia, o exército perdia. Quem que percebeu foram duas pessoas. E tiveram a ideia de pegar uma pedra, colocar para Moisés sentar, e os dois então ficar sustentando
Arão e seu parceiro sustentando a mão de Moisés para que Moisés não cansasse e ficasse com a mão levantada até o pôr do sol. O que isso quer nos ensinar? Que Deus quer que você e eu não fique esperando de braços cruzados Ele fazer alguma coisa. É necessário que também na oração eu fale, mas também escute e execute aquilo que Ele quer nos dizer. Esse pôr do sol significa para nós o final da nossa existência aqui na terra, para um dia alcançarmos a eternidade. Todos vocês e eu então temos essa necessidade, todos os dias, toda hora, todo minuto, estar na presença de Deus, para que quando chegar o final da minha vida, Deus me encontre nessa situação também de orante. Então a oração não é somente para hoje, para amanhã, mas é para toda a minha existência, até o ocaso da minha existência aqui na terra. E também quer nos ensinar que o caso Arão, Moisés e o servo dele, que a oração não é somente solitária, somente eu e Deus, mas também uma oração em comunidade. A comunidade também nos ajuda a vencer em diversas circunstâncias. Você, com certeza, deve ter pessoas ao seu redor passando por dificuldades. Você já foi capaz de rezar por elas? Já pensou hoje, né, de oferecer também algumas ave-marias para o seu vizinho, para as pessoas que estão ao seu redor passando necessidade? Arão, juntamente com seu amigo e Moisés, não pensaram assim. Necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Esse é o conselho de quem hoje? De Jesus para você e para mim. Os santos, né, com certeza aprenderam muito bem este conselho de Jesus. Aqui eu poderia enumerar para vocês inúmeros santos, mas vou fazer apenas alguns, para vocês entenderem o poder da oração e o porquê de rezar sempre. Os santos entenderam isso. Hoje são santos porque rezaram, porque foram fiéis a esse conselho de Jesus. Rezar e nunca desistir. Não sei se vocês viram há pouco tempo agora, viralizou, né, na internet, o São Carlo Acutis, né, sobre a sua canonização, mas também um vídeo da sua mãe contando alguns casos inusitados da vida desse santo, né? São Carlo Acutis, apenas com 14, 15 anos. Um dia a mãe dele falou que para ele conseguir uma vez uma graça, ele rezou durante 26 vezes uma mesma novena, para conseguir uma graça. Isso São Carlo Acutis. Muitas das vezes vocês querem uma graça, fazem uma vez, não conseguiu, deixa para lá, nem estou nem aí. Mas São Carlo Acutis, hoje um grande santo para nós, né, muito famoso entre os jovens, rezou durante 26 vezes uma única novena para conseguir uma graça. Isso é um exemplo de uma pessoa que rezou sem nunca desistir. Se vocês também olharem um pouco para São Padre Pio também tinha uma devoção muito própria dele, de rezar sempre uma novena infalível ao Sagrado Coração. Também ele, né, nunca deixava de rezar pelos seus dirigidos, ou seja, todas as vezes que os seus dirigidos vinham até ele, ele fazia o quê? Recorria a Jesus por meio dessa novena. Maria Teresa de Calcutá, né? Também alguns aqui conheceram ela em vida. Ela nunca deixou de rezar, apesar de ficar, uma vez eu li num livro dela sobre vencer a minha luz, ela dizia que ficou 50 anos rezando sem nunca sentir nada. Imagina, 50 anos da sua vida sem nunca sentir nada nas suas orações, mas ela rezou sem nunca desistir. Ela sabia por que rezava, porque a oração era um diálogo entre ela e Deus, entre a criatura que precisa de Deus
e o amado que não precisa de nós, que é Deus. São João Paulo II também tinha uma forma de rezar muito diferente. Ele acordava, dormia depois da meia-noite todos os dias, porque era papa, né? Não tinha muita coisa para resolver, mas também acordava todos os dias 5 horas da manhã para fazer as suas orações e ficar na capela até por volta de 11 horas. Somente depois saía para resolver as suas coisas como papa. Ali dentro da capela fazia, né, sempre esse diálogo com Deus. Então os santos, né, dá para nós, né, essa escola, né, de saber que devemos rezar sem nunca desistir. Mas o maior de todos os santos, né, quem que é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E durante a sua vida, sempre vocês vão olhar e vão ver que nas principais épocas da sua vida estava lá Jesus, passava a noite inteira em diálogo com o Pai. Ele precisava rezar? Já estava em direto contato com Deus. Mas ele quis nos ensinar que você e eu necessitamos de rezar sempre. Para agora mesmo, caminhando um pouquinho agora para a nossa reflexão, por que você e eu devemos rezar? Primeiro, quem aqui crê em Deus? Todo mundo, né? Não precisa nem perguntar, porque todos estão aqui na missa porque creem em Deus. Então você e eu, por crer em Deus, então temos que provar isso para Deus, ter esse diálogo com Deus. Deus é nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, então devemos sempre conversar com Ele. Mas tem agora vocês aqui e eu também temos que rezar por quê? Porque somos cristãos. Agora, qual a diferença entre o crente e o cristão? O crente crê em Deus, o cristão tem agora Jesus Cristo como seu Senhor. Agora nós temos uma forma diferente de rezar, porque todas as vezes que eu e você entra em oração, nosso Senhor Jesus Cristo reza em nós. E especialmente quando todos aqui são batizados, né? Com certeza agora, Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, Redentor, morreu por nós. Nós agora podemos aproveitar desses seus méritos, unir com Jesus na nossa oração e rezar agora sempre na sua presença. Por meio dele, a nossa oração chegará ao Pai. Um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Todas as vezes que o Padre Bruno, né, está aqui na Santa Missa, e chega um momento, após a consagração, o Padre Bruno faz o quê? Pega a hóstia e o cálice e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, ele está oferecendo ao Pai, em nosso nome, em nome de vocês, em nosso nome, aquela oferenda para que o Pai a aceite. O Pai vai negar aquela oferenda? Não, porque ele vai olhar para aquela oferenda e vai ver que é o próprio Jesus, o seu Filho que está ali. Então por isso derrama sobre nós infinitas graças. Isso é muito forte, muito importante vocês entenderem para participar melhor da Santa Missa. Todas as vezes que estamos aqui em comunidade, o Padre Bruno é essa ponte, porque o Pai recebe das suas mãos a oferenda do seu próprio Filho, para que as graças cheguem em abundância aqui para nós. Portanto, você e eu rezamos com Jesus Cristo. Cristo é a nossa oração. O próprio Jesus reza em nós. O Espírito ora em nós por meio de Jesus. Será que o Filho do Homem, quando voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Eu queria encerrar depois a homilia com isso, para que vocês agora consigam compreender, porque devemos rezar para que possamos mantermos fiéis. Então, a perseverança, a fé e a oração sempre andam juntas. Você e eu, né, só seremos perseverantes se pedimos sempre o auxílio para Deus. A perseverança é uma graça que Deus dá para aqueles que a pedem.
Então, portanto, quando Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar aqui, encontrar fé sobre a terra? Ele vai encontrar se você e eu mantermos unidos com Ele. E agora, realmente, para ir caminhando para o fim, né, eu gostaria de deixar agora um outro conselho, apenas um conselho, um jeito cristão, muito cristão de rezar, é estar sempre na companhia de Nossa Senhora. Você e eu iremos rezar muito bem e com perseverança se a cada dia, né, você e eu chamarmos Maria para rezar juntamente conosco. Nossa Senhora nunca deixou de falar com Deus, a tal ponto que ela recebeu de Deus, né, aquele elogio: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, a presença de Deus na alma de Maria sempre crescia, porque ela sempre tinha esse diálogo profundo com Deus. Então, que versículo que fala de Jesus, né? E ele crescia em estatura, sabedoria e graça, em Maria se completou perfeitamente. Nossa Senhora foi aquela que sempre cresceu em estatura, em sabedoria e em graça. E você e eu também podemos crescer em estatura, em sabedoria e em graça, se pedirmos a ela cada dia para ficar conosco, rezar conosco. Então esse seria um conselho que eu gostaria de dar para vocês, e será muito mais eficaz se você e eu nos consagrarmos a ela pelo método muito profundo daquela consagração de São Luís Guignon de Montfort. Se você não se consagrou, é uma forma muito forte e muito perfeita para que vocês possam rezar, aprender a rezar de forma perseverante e sempre na companhia de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.